Prepare-se para adentrar no desconhecido. Aqui o medo ganha vida. Cada história, um novo pesadelo. Junte-se a nós e descubra os segredos que não deveriam ser revelados. Vamos lá? O filme Zodiac, dirigido por David Fincher e lançado em 2007. É um filme que mergulha na complexidade de um dos casos mais intrigantes e aterrorizantes da história criminal dos Estados Unidos, o caso do assassino do Zodíaco. O enredo é baseado em eventos reais que ocorreram na área da Baía de São Francisco durante as décadas de 1960 e 1970, quando um assassino ainda não identificado aterrorizou a população, enviando cartas enigmáticas e desafiadoras para a polícia e a imprensa. O Zodíaco, como ficou conhecido, se tornou uma figura quase mítica, simbolizando o medo, o mistério e a obsessão que cercam os crimes não resolvidos. O filme retrata a busca incansável de jornalistas e policiais para decifrar os códigos e os enigmas deixados pelo assassino, revelando a deterioração mental e emocional que essa busca impõe aos envolvidos. A narrativa não se limita apenas aos crimes em si, mas também explora a obsessão que o caso desperta em pessoas comuns, refletindo a relação entre a sociedade e a cultura do crime. O Zodíaco se destacou não só pelos crimes brutais, mas pela sua habilidade em se esconder nas sombras, desafiando as autoridades e alimentando a paranoia. As vítimas do Zodíaco, incluindo os casos de casal em Lake Berryessa e o assassinato de Paul Stine, um motorista de táxi, tornaram-se parte de um enredo mais amplo que gerou discussões sobre a segurança pública e a eficácia da polícia na resolução de casos de homicídio. Os relatos das vítimas e os detalhes dos crimes são intercalados com a história dos jornalistas e policiais que se tornaram obcecados pelo caso, criando um retrato vívido da frustração e do desespero que permeiam a investigação. O impacto do caso do Zodíaco se estendeu muito além da época em que os crimes ocorreram. A mídia desempenhou um papel crucial na popularização do caso, transformando o Zodíaco em uma figura de culto e provocando uma série de teorias sobre sua identidade. Essa sensação de mistério e o fato de que o assassino nunca foi capturado alimentaram a imaginação popular e geraram uma infinidade de livros, documentários e, é claro, filmes, que buscam entender a mente de um criminoso que parecia estar sempre um passo à frente das autoridades. Além disso, o filme não se limita a ser uma simples dramatização dos eventos, ele também levanta questões sobre a natureza da verdade e a obsessão. A narrativa examina como a busca pela resposta pode consumir aqueles que a perseguem, afetando suas vidas pessoais e profissionais. O filme convida o espectador a refletir sobre os limites da investigação e a moralidade em jogo quando se trata de crimes não resolvidos. Portanto, o filme não é apenas um thriller policial, mas uma exploração profunda da psique humana, do medo coletivo e das consequências de uma sociedade obcecada pela resolução de um mistério. A história real que inspirou o filme continua a ressoar, lembrando-nos de que por trás da violência e do horror, existem vidas afetadas e um legado de dor e busca pela verdade que persiste até hoje. Os primeiros assassinatos atribuídos ao Zodíaco ocorreram em dezembro de 1968, quando os jovens Betty Lou Jensen e David Faraday foram mortos em um local isolado, em Vallejo, Califórnia. O crime passou despercebido inicialmente, mas a situação mudou dramaticamente em julho de 1969, quando Darlene Ferrin e Michael Magial foram atacados em um estacionamento. Durante este ataque, o Zodíaco não apenas atirou nos jovens, mas também deixou uma carta para a polícia, revelando sua identidade como o assassino. O estilo provocativo do Zodíaco continuou ao longo de seus crimes. Ele enviou cartas à imprensa, incluindo símbolos e enigmas que alimentaram a curiosidade pública. A mais famosa dessas cartas incluía um código que, quando decifrado, revelava uma mensagem de desafio à polícia e à sociedade, demonstrando uma mente astuta e manipuladora. Esses escritos ajudaram a criar uma aura de mistério em torno do caso, fazendo com que muitos se tornassem obcecados pela identidade do assassino. Um dos crimes mais notórios foi o assassinato de Paul Stine, o motorista de táxi, em outubro de 1969. Este ataque, que ocorreu em um bairro residencial, foi particularmente chocante, pois foi o último caso oficialmente atribuído ao Zodíaco. A brutalidade e a audácia do ato contribuíram para o pânico que se espalhou pela região, fazendo com que a população temesse por sua segurança. A busca pela identidade do Zodíaco envolveu não apenas a polícia, mas também jornalistas como Robert Graysmith, que se tornaram obcecados em resolver o mistério. Graysmith escreveu 2 livros sobre o assunto, que serviram como base para o roteiro do filme.
Sua pesquisa meticulosa e entrevistas com policiais e testemunhas ajudaram a aprofundar a compreensão sobre os crimes e o impacto emocional nas vítimas e na sociedade. As investigações se tornaram uma verdadeira caçada, mas apesar de vários suspeitos serem considerados ao longo dos anos, o Zodíaco nunca foi capturado. O caso se transformou em um exemplo da frustração que muitas vezes acompanha investigações de crimes complexos e não resolvidos. O mistério em torno da identidade do assassino levou a uma série de teorias e especulações, alimentando a imaginação do público e mantendo o caso vivo na memória coletiva. Até hoje, o Zodíaco é um dos criminosos mais discutidos na cultura popular, com sua história gerando uma infinidade de livros, documentários e adaptações cinematográficas. O legado do caso é um lembrete sombrio da natureza do crime e do impacto que ele pode ter nas vidas das pessoas, bem como da capacidade do mal em se ocultar nas sombras da sociedade. Zodiac não é apenas um relato de eventos, mas uma exploração do medo, da obsessão e da busca pela verdade em meio ao desconhecido. O caso do Zodíaco continua a ser um dos mais intrigantes e perturbadores da história criminal americana, deixando um legado que se estende muito além das décadas de 1960 e 1970. Apesar das investigações intensas e da atenção da mídia, a identidade do assassino nunca foi confirmada, alimentando um mistério que cativa tanto os entusiastas do crime quanto o público em geral. O Zodíaco não é apenas lembrado por seus crimes brutais, mas também pela maneira como conseguiu manipular a percepção pública e a polícia, deixando um rastro de medo e confusão. Um dos aspectos mais perturbadores do caso é a habilidade do Zodíaco em se esconder à vista de todos, utilizando sua astúcia para escapar das autoridades. Essa capacidade não apenas destacou a fragilidade do sistema de justiça, mas também levantou questões sobre como as investigações são conduzidas e as limitações das técnicas de policiamento da época. A sensação de impotência diante de um criminoso que parecia sempre estar um passo à frente reforçou a paranoia na sociedade, levando a uma era de desconfiança e medo. Além disso, o Zodíaco também serviu como um espelho para a cultura da época, refletindo os medos e as ansiedades de uma sociedade em transformação. Os anos 60 foram marcados por turbulências sociais, protestos e mudanças culturais significativas, e o caso do Zodíaco se tornou uma expressão desse clima de incerteza. A figura do assassino, que enviava cartas e desafiava a polícia, capturou a imaginação popular e transformou-se em um ícone do horror e da violência. As repercussões do caso vão além da mera curiosidade criminológica. Ele gerou um debate sobre a natureza da obsessão, tanto por parte dos investigadores quanto dos jornalistas que se dedicaram a desvendar o mistério. A busca incessante pela verdade consumiu muitos, levando a consequências emocionais e pessoais que são exploradas em obras literárias e cinematográficas. O filme, por exemplo, não apenas dramatiza os eventos, mas também oferece uma análise psicológica da obsessão e da busca por significado em meio ao caos. Os impactos do caso do Zodíaco se estendem até os dias atuais, com novas teorias e investigações surgindo regularmente. A persistente curiosidade sobre sua identidade e os detalhes de seus crimes mostra que o fascínio por esse mistério não diminuiu. A possibilidade de que o Zodíaco possa ainda estar à solta ou que sua identidade possa ser revelada um dia mantém a esperança viva entre aqueles que buscam respostas. Ademais, o caso do Zodíaco destaca a importância da conscientização sobre a segurança pública e a necessidade de um sistema de justiça eficaz. Ele é um lembrete sombrio de que o crime pode surgir em lugares inesperados e que a proteção da sociedade é uma responsabilidade contínua. A combinação de habilidades de investigação, tecnologia e cooperação entre diferentes agências é crucial para enfrentar desafios semelhantes no futuro. Por fim, o legado do caso do Zodíaco é um convite à reflexão sobre a natureza do mal e a fragilidade da condição humana. Ele nos força a confrontar nossos próprios medos e a considerar como a sociedade lida com o desconhecido. A história do Zodíaco continua a fascinar e a assombrar, uma narrativa de terror que ainda ecoa nas sombras do passado, instigando questionamentos sobre a verdade, a obsessão e os limites da compreensão humana. É uma lembrança de que mesmo em meio ao horror, a busca por respostas e justiça é uma parte fundamental da experiência humana. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre casos reais que marcaram a história. E claro, compartilhe sua opinião. Chegamos ao fim de mais um caso. Deixe nos comentários qual teoria sobre o Zodíaco você acha mais interessante. Quem sabe, você não nos ajuda a desvendar ainda mais mistérios?
Fiquem atentos, pois estaremos trazendo novos vídeos sobre outros casos fascinantes e assustadores, todos os dias às 18h30. Até a próxima e lembrem-se, a verdade pode estar mais próxima do que imaginamos, mas o desconhecido sempre traz suas surpresas. Até logo!